E aí, pessoal, acabei de ver o Roda Viva com o Jair Bolsonaro. Quem acompanha meu canal aqui, inclusive se inscrevam aí no canal. Quem acompanha meu canal sabe que eu não sou simpático a ele, pelo contrário, considero ele um candidato muito ruim à presidência. Mas eu devo dizer que nesta entrevista, neste Roda Viva, ele se saiu bem. Tá? E se saiu bem por quê? Porque os entrevistadores mantiveram em larga medida os questionamentos a ele no campo moral. Tá? Tentaram colar nele a ideia de que ele é machista, racista, homofóbico, tudo baseado nessas pequenas brigas aí e discussões que a gente vê que acontece com ele aí na mídia, de ele dar uma declaração polêmica, cria-se uma celeuma a respeito daquilo, todo mundo fica indignado, e depois cria-se essa tentativa de reproduzir com ele o tipo de perseguição e de linchamento moral que algumas pessoas sofrem depois de fazer uma declaração que pode ser interpretada como machismo, como racismo, e simplesmente não cola. Né? Não cola, em primeiro lugar, porque são coisas muito pequenas. Né? Então, acusa o Bolsonaro de racismo. Cadê o racismo dele? O racismo dele estaria numa piada que ele fez sobre o peso de um quilombola, sabe? Então, quer dizer, é uma coisa muito pequena e que, francamente, eu considero isso uma perda de tempo. E quando fazem com o Ciro Gomes, tentam fazer coisas similares com ele e até com um pouco mais de razão no caso do Ciro Gomes, mas, na minha opinião, igualmente fora de propósito. E com Bolsonaro também, não teve racismo ali. Ele está sendo processado supostamente por defesa de incitação, apologia ao estupro, sei lá, numa frase que era obviamente um insulto a Maria do Rosário, que ele estava no meio de uma briga e que jamais, razoavelmente, pode ser interpretada como uma incitação àquilo. Tá? Então, por um lado, tem isso. Por um lado, tem que as acusações nesses campos se baseiam em coisas muito pequenas. Mas, por outro, e mais importante, é o seguinte: isso só funciona com a pessoa que aceita as premissas morais desses acusadores. Só funciona com a pessoa que está disposta ou que tem essa fragilidade que vai precisar pedir perdão. Uma pessoa cujo sucesso ou fracasso depende da aceitação por parte desses acusadores. Este não é o caso do Bolsonaro. Muito pelo contrário. Ele mostrou ali que ele não pediu desculpa de forma alguma, né? Acusou de volta, no máximo se colocou forte demais. Não se deixou pautar por aquilo, né? Mostrou que ele sim está disposto a bancar a personalidade dele, a identidade dele contra essas tentativas de acusação. E saiu mais forte no processo, porque são tentativas impotentes, tentativas que não mostram nada sobre ele. Tentativas que deixam evidente a má vontade com que a mídia trata ele. E de fato a mídia trata ele com má vontade. Isso não quer dizer que ele seja bom, ele é péssimo, mas sim, a mídia trata ele com muita má vontade. Até podemos dizer que é compreensível, mas não podemos negar que esse ânimos midiático contra ele, que vem com muita violência, acaba operando em favor dele, tá? Porque a mídia o ataca e ele se mostra um candidato forte. Tá? Esse é o trunfo do Bolsonaro, tá? Se mostrar como um candidato da força. Ele está disposto a quebrar as regras para fazer aquilo que ele quer. Está disposto a quebrar as regras para supostamente defender o povo brasileiro. E o povo brasileiro está precisando sentir que tem alguém que está pensando nele. Tá? Olha, eu falei que algumas acusações contra ele são totalmente indevidas. Num outro campo, nesse campo moral, até tem uma acusação que é verdadeira, que é com relação aos direitos humanos. Tá? É ridículo, é absurdo, é abjeto, é nefasto que o Bolsonaro, por exemplo, justifique ou desculpe ou finja que não ocorreram os crimes da ditadura. Tá? Ou as coisas que ele fala sobre tortura, sobre mesmo matar pessoas, matar supostamente criminosos, mas sem o devido processo legal, obviamente, vai matar muita gente que não é criminoso também, essas coisas são terríveis. Agora, elas também comunicam a mesma coisa sobre ele. Ele é alguém que está totalmente disposto a quebrar as regras, as supostas regras da boa conduta, dos direitos humanos que só são levantados na hora de defender o criminoso, jamais na hora de defender as vítimas. Ele está disposto a abrir mão disso para fazer o que o povo quer. E o povo que já se cansou um pouco da mídia soprando essas pautas ou impondo essas pautas em cima dele, desse discurso monolítico de direitos humanos ou do politicamente correto, que podem, na minha opinião, tem coisas legítimas por trás, mas enquanto o discurso se tornou opressivo e parcial, extremamente parcial na sua aplicação, tá? Injusto muitas vezes na aplicação discursiva dele. E o povo está querendo e vê no Bolsonaro alguém que, olha, pelo menos tem alguém que tem coragem de se levantar contra isso e não fica pedindo desculpa, não. Está ali acreditando no que está falando, vai trazer aquilo sim, a maioria está a favor dele, democracia vai ser a vontade da maioria e vai fazer o que ele quer.
Isso funciona a favor dele, porque o povo agora quer força. E por quê? Porque o Brasil vive uma situação de caos. O Brasil vive uma situação de falência da ordem em diversos níveis. E uma saída para isso, uma saída ilusória, mas é de que um líder, um ego forte, uma personalidade carismática e que se imponha, vai fazer valer a ordem que as pessoas sonham. Vai fazer uma vontade forte que vai fazer valer a ordem em Brasília, acabando com a corrupção. Sabemos que Bolsonaro não é exatamente o cara mais limpo do mundo, pelo contrário, a pequena corrupção do dia a dia, dos cargos, das verbinhas, do uso indevido de uma verba de habitação e tudo, mas está fora dos grandes esquemas, então acabou sendo visto como alguém fora desses esquemas, não sei se por honestidade ou por irrelevância, mas não vem ao caso. A ordem em Brasília, a ordem moral da sociedade, que as mudanças acontecem, às vezes chegam se impondo de uma maneira muito agressiva e as pessoas ficam inseguras quanto a isso, e talvez acima de tudo, a ordem, tão importante quanto a ordem de Brasília, pelo menos, a ordem nas ruas, a violência, a falta de segurança pública, a falência das polícias e do aparato de segurança do Estado, que deixa as pessoas justificadamente, assim, desesperadas por alguém que possa resolver isso, né? Porque se a gente não sabe se vai voltar vivo do trabalho, se eu não sei se meu filho, adolescente, saiu de casa, se ele vai voltar vivo, se minha filha está segura nas ruas, pode ter certeza que a pessoa que está passando por esse drama e vendo a violência ao redor dela tem bons motivos para se sentir assim e para querer alguma ordem na sua vida. E a esperança é que uma figura forte vá trazer isso de volta. Essa esperança é vã, é falsa e mais. Esse é o ponto que os jornalistas pecaram na entrevista. Bolsonaro não é forte. O Bolsonaro conseguiu construir alguma percepção dele nesse sentido, mas ele é um candidato extremamente frágil, completamente despreparado e que, com alguns memes, com algumas frases bombásticas, está vendendo uma coisa que ele não é. E que se o Brasil cometer a irresponsabilidade ou mesmo a loucura de colocá-lo no poder, a gente vai ver a total ineficácia e a total falta de preparo da figura que o país acabou elegendo, tá? Em 2 momentos isso começou a aflorar no Roda Viva. Tá? Em 2 momentos que os entrevistadores souberam tirar dessa tentativa de acusá-lo moralmente, que é falha, que é contraprodutiva, porque o fortalece, e trouxeram para questões mais reais, questões técnicas, questões de políticas públicas. Primeiro, quando foi perguntado a ele sobre mortalidade infantil e volta da febre amarela num contexto em que o governo vai cortar gastos ou que ele propõe cortar gastos, cortar impostos. Tá? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com a mortalidade infantil? E ele mostrou que ele nem começa a discussão sobre um tema desse. É um tema muito importante para o Brasil também. Mortalidade infantil é outro tema que pode ter certeza que, devidamente explorado, é um tema que também mobiliza as pessoas. Ele não sabe nem o primeiro passo, ele não sabe nem o que causa a mortalidade infantil no Brasil. Começou falando de saneamento básico, a entrevistadora o corrigiu, porque não era o principal. Desculpa. Começou falando de bebês prematuros, a entrevistadora o corrigiu, falando que não, talvez o saneamento básico seja uma pauta mais relevante aí. Ele se embananou, não sabia para onde ir, começou a falar de saúde bucal das mães, voltou para os prematuros. Enfim, foi uma lambança, foi uma patinação, gaguejou até não poder mais, porque realmente não tinha o que falar, tá? Não tinha nada para dizer sobre isso. E em muitas pautas é assim. A gente sabe como ele é despreparado na questão econômica, por exemplo. Eu já tratei disso. E parece que não aprendeu muito, não. Infelizmente, hoje não entraram nela. Mas tem outras questões. Energia, educação. A questão específica do saneamento básico que ele entrou. Será que em alguma ele sabe alguma coisa? Um outro entrevistador, num dado momento, trouxe a questão do desemprego no campo. Conforme as tecnologias do campo avançam, isso gera um desemprego em alguns setores, né? E a princípio também, de novo, gaguejou, não sabia para onde ia, tem que ter alternativas. Às vezes ele tenta voltar para um discurso de senso comum, de menos burocracia, mas... E a questão específica, concreta, que trouxeram para ele, o que ele vai falar? Nessa ele mais ou menos acabou saindo para uma tangente de educação, mas o que ele sabe a respeito da educação disso? A educação que o Brasil precisa para formar uma população que vai estar apta a desempenhar funções economicamente relevantes no mundo de alta tecnologia. Não sabe nada. Isso não foi explorado. Tá? E por fim, mesmo da área de segurança pública, que ele diz saber, ele demonstra a mais completa ignorância. Tá? Então, trazendo uma pauta como o cidadão andar armado, que não tem evidência nenhuma de que isso ajude, pelo contrário, a evidência que existe é de que talvez piore um pouco a questão dos homicídios, da segurança pública piora. Tá? E outra, trouxe um dado de que policial, quando atira no Brasil, vai para a cadeia.
A polícia brasileira mata bastante. Cadê a prisão desses policiais? Que policiais estão sendo presos por terem matado? Não digo nem em combate, digo chacinando, digo em crimes que geram muito mais dúvida. Tá? Ou seja, o tema da segurança pública, que é sim um tema central do Brasil, e que depende sim de uma polícia bem preparada e equipada e com meios para se defender, sim. Depende também sim de presídios, mas também depende de outras coisas, né? Investimento em inteligência, uma ação mais focada da polícia nas áreas em que tem maior incidência de crimes, enfim, tem uma série de políticas. O estado de São Paulo talvez seja um bom mostruário delas, porque é um estado no qual a violência baixou radicalmente e hoje em dia tem os melhores índices do país, tá? Ele não sabe nada sobre esse assunto. Ele tem alguns slogans, ele tem arma na mão do cidadão. Isso não vai resolver, isso vai piorar, provavelmente piora. Ele até pode dizer que é um direito, eu não vou nem entrar nessa discussão se é direito ou não, tá? Mas a questão é que para a segurança pública não faz nada, não melhora nada. E outro, um discurso da polícia que não tem solução alguma, que não traz solução alguma. Tá? Ele não domina nenhuma área. Não é que ele não sabe de economia e vai deixar para um especialista. Primeiro, a ignorância dele é total sobre um tema como esse. E não é só sobre esse tema, não é só sobre economia, é sobre todos os temas. E a gente esperaria que um presidente da República, não precisa ser especialista em um deles, mas tem sim que estar preparado. Tem sim que saber alguma coisa, até para saber em que especialista ele vai confiar. E outra, a questão que também não entrou aí, ele é um político de longa carreira, aí, quase 30 anos de atividade no Congresso. O que ele tem para mostrar? Muito pouco ou quase nada. O que ele tem de experiência política? Como é que ele pretende governar? Como é que um presidente que adota um discurso de negação da política, de quase criminalização, pretende governar? Cadê as alianças dele? O cara que quer ser presidente não conseguiu até agora uma aliança, não conseguiu alguém que disposto a ser vice-presidente dele, e pô, não deve ser tão difícil, né? O cara está em segundo lugar nas pesquisas, na frente dele está um presidiário, ele está com chances reais aí. Não consegue um vice-presidente? É uma candidatura muito frágil. Poderia ser melhor explorada. E eu não estou falando isso para demonizar, para falar mal dos entrevistadores ali. Eu fui entrevistador no Roda Viva, eu sei como, talvez como entrevistada que talvez fosse, bom, no mínimo apresentava desafios diferentes com relação ao Bolsonaro. Tá? Mas na hora, olhando de fora, é muito fácil dar os conselhos, né? Saber o que fazer. Uma vez lá é uma situação totalmente diferente. Agora é fato. Foi uma entrevista na qual o Bolsonaro se saiu melhor. Mostrou-se aquilo que ele tenta parecer, alguém forte. Não se explorou o que eu suspeito fortemente que seja o caso, que na verdade é uma figura extremamente frágil. O que mudou disso tudo? Alguém que não gostava dele, detestava ele, passou a gostar? Creio que não, com certeza não. Tá? Alguém que já gostava dele, continua gostando, talvez um pouquinho mais energizado aí. E por fim, esse é que eu acho que pode ser o efeito, aquele voto de direita que não estava com ele, um voto de pessoas que estão fartos da política, mas talvez fossem votar num partido novo, por exemplo, ou uma ala mais à direita do PSDB. Esse voto, que é um voto que pode não gostar muito do Bolsonaro, mas tem alguma simpatia por algumas das bandeiras que ele acaba representando, esse voto, ao ter visto ele sendo alvo da má vontade de jornalistas, às vezes com uma demagogia da mais barata, né? Jesus Cristo era refugiado. Isso não é argumento para tratar de uma questão séria, como uma questão de entrada de refugiados e de imigrantes no país? O que é isso? É apelar para um moralismo mais fácil, num momento em que a população não quer moralismo, a população quer alguém que faça, que tenha força e que faça acontecer. E se isso encontra uma regrinha moral, olha, a gente não vê problema nenhum nisso. É o recado que a população está dando. Tá? Então, uma entrevista que não soube explorar o que talvez seja a fragilidade dele, o preparo real, a eficácia desse sujeito, que é a eficácia dos populistas, né? O populista sempre se vende como uma solução, mas no fundo é totalmente ineficaz e fica nas mãos de oportunistas e nas mãos do Congresso. Né? Ainda mais num cenário desafiador como é o governo no Brasil, dada a atual situação e as atuais regras da nossa política. Tá? Enfim, um programa no qual ele levou a melhor, mas acho que também para quem observa aquilo com algum um grau de análise que vai além apenas da troca de respostas e de quem levou a melhor uma pequena pergunta ou outra ou não, mostra também que por trás dessa aparente força, há sim uma grande fragilidade, que eu acredito que o tempo de campanha, os outros candidatos vão saber explorar aquilo que os entrevistadores, ao menos neste Roda Viva, não conseguiram.